Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Essa música da Hillsong, Prince of Peace, Príncipe da Paz. Uau. Oh, quanta paz nessa música. Que delícia saber que temos o Príncipe da Paz ao nosso favor, que nos traz paz, que nos traz descanso, que nos traz proteção, que nos traz tudo que é necessário para esse dia de hoje, nos traz provisão. Amém? Que você possa descansar em Deus. Príncipe da Paz te ama e Ele quer te encontrar. Amém? Vontade de continuar ouvindo, né? Bom demais. Estamos hoje no dia 344 do Projeto Bíblia para Iniciantes. Projeto de Deus, não é meu. Estamos no capítulo 11 hoje. Depois de termos falado sobre a parábola do samaritano, tão poderosa, falando sobre o amor, a compaixão, a misericórdia que deve nos acompanhar, falando sobre Marta e Maria, como nós devemos nos importar com a melhor parte, escutar Jesus, estar pertinho, desenvolver essa intimidade com Ele. Hoje Jesus vai nos ensinar muita coisa, a palavra de Deus, que seja uma semente poderosa na tua vida. Esteja aí com o coração aberto, que a sua terra seja fértil, boa, terra boa. Capítulo 11, versículo 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou. Lógico, que não, como não vai atender um pedido tão sábio desse, né? Então, Jesus falou: quando orardes, dizei, Pai. Então, a primeira coisa que devemos fazer é tratar Deus como Pai. Quando você tem a identidade de filho, quando você descobre que Deus é o seu Pai, tudo fica mais fácil na sua vida. E que Pai é esse? Né? Ele ainda vai falar aqui, que Pai é esse? Então ele fala, Pai, santificado seja o teu nome. Então, essa primeira parte, se dirigindo ao seu Pai, declarando, exaltando, louvando o nome do Pai, o nome de Jesus, né? Ele não está falando aqui em Jesus, mas logicamente você pode dirigir também a Jesus, ao Espírito Santo, tá? Venha o teu reino, ou seja, o reino dos céus, né? Que venha o teu reino, o reino dos céus venha aqui para a terra. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Fica aqui um pouquinho diferente da que ele ensinou lá, da que Mateus trouxe, né? Mas a base é a mesma. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Lá em Mateus ele ainda fala um pouquinho antes, seja feita a vossa vontade, né? Vontade de Deus, do Pai, que é sempre boa, perfeita e agradável, melhor do que a nossa sempre, né? Dá-nos o dia. E começa agora a parte das petições, né? Tem a parte do louvor, da exaltação e tem a parte dos pedidos. Então, Jesus nos incita a pedir, louvar a Deus e também o quê? A pedir. A pedir, sempre com atitude de graças, né? Em tudo dai graças, ele já fala tudo. Sempre com atitude de gratidão, já sabendo que Deus é poderoso para nos dar. Então, pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Dá-nos dia em dia, perdoa os nossos pecados, né? Reconhecendo aqui, é importante você reconhecer os seus pecados, reconhecer que você é um miserável pecador. Eu já falei aqui, quanto mais você reconhece isso, mais você ama a Jesus que é poderoso para perdoar os pecados, a Deus que é poderoso para nos perdoar. Pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Então, olha que parte importante aqui. É um pedido, porém, é um pedido de alguém que já está fazendo a sua parte.
Não adianta você pedir para Deus perdoar o seu pecado se você não está perdoando, né? É aquela parábola do Senhor, do servo incompassivo, né? Que o Senhor perdoou a dívida dele, mas ele não perdoou a dívida do conservo, né? Então, o Senhor veio e tirou tudo aquilo que ele tinha dado e botou o servo num pior lugar. Então, quando falar perdoa os meus pecados, tenha consciência de que você está também perdoando aos outros pecados. Lá em Mateus ele ainda faz uma advertência no final, porque se perdoardes aos outros os pecados das pessoas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Tampouco, se não perdoardes, vosso Pai Celeste não vos perdoará. Então, lá ele deixa até mais claro esse ponto. E fechando, e não nos deixeis cair em tentação. E ele fecha aqui. Em Mateus ele ainda inclui, mas livra-nos do mal. Então, não nos deixes cair em tentação, nos livra. E a melhor forma de não nos deixar cair em tentação é que eu e você estejamos sempre buscando a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos protege. Primeiro, ele nos convence do pecado e nos protege dos males, nos dá sabedoria e nos livra, né? Nos livra das tentações, não nos deixa cair e nos livra dos males. Amém? Então, essa é a estrutura. Exalte a Deus e faça os seus pedidos, e ele vai explicar aqui o porquê de fazer pedidos. Versículo 5. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, já estão dormindo. Não é o momento oportuno, meu amigo. Se fosse em outro momento, até te dava, mas não agora. Está todo mundo dormindo, vai para sua casa. Não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que ele tiver necessidade. Então, se aquela pessoa continuar ali batendo, importunando, mas eu preciso porque eu preciso, desculpa, hein, eu estar sendo importuno, mas é porque eu preciso. Então ele está falando aqui, se você se acha, eu estou importunando a Deus, eu estou sendo inconveniente, tira isso da cabeça. O próprio Jesus está falando aqui, pode falar, pode pedir, peça para você e peça para os outros também. Aqui o amigo está pedindo por causa dos outros amigos, né, para dar para os outros. Então peça para você, peça para os outros, não tem problema. Entendeu? Não tem problema. Agora, cuidado com o que você vai pedir, tá? Da mesma forma que o nosso pedido move a Deus, às vezes por importunação, por a gente ficar, né? É importante que nós tenhamos cuidado com o que a gente pede. Vide o exemplo lá do povo de Israel que ficou pedindo um rei. Queremos um rei, queremos um rei. Um pedido totalmente insensato. Eles tinham o melhor dos reis, que era Deus, que fazia tudo, livrava eles das mãos dos inimigos. Só que era um Deus que eles não conseguiam ver, e eles queriam um rei. Eu quero um rei para sermos iguais às outras nações, porque todos têm um rei. Olha o pedido insensato. Então, cuidado para você não olhar para o seu vizinho e falar: eu quero o que ele tem. Amigo, às vezes Deus está te dando algo muito maior e você está pedindo uma coisa, porque você está olhando, igual o povo israelita ficava olhando para as outras nações e falava: todas as nações têm rei. Deus, eu quero um rei. E de tanto eles insistirem, de tanto importunarem, Deus falou: Samuel, que era o profeta, vai lá e dá um rei para eles. E aí levantou Saul, o primeiro rei de Israel, e vocês sabem, e ele ainda falou: ó, Deus falou para Samuel: fala para o povo, eu vou atender o pedido, tá? Mas adverte eles a consequência desse pedido. O que esse pedido vai fazer? O rei vai cobrar imposto, o rei vai pegar os servos que eles têm para trabalhar na casa dele, o rei vai fazer isso, vai ter um monte de direito, e esse rei vai ter falhas, vai ser humano. Mesmo assim eles falaram, ok,
A gente quer o nosso rei. Depois de tanto, então Deus levantou lá, primeiro rei, Saul. Depois vocês sabem o que aconteceu. Se não sabem, vai lá, 1 Samuel, uma história maravilhosa que você vai. Maravilhosa, sim, com muito aprendizado, né? E que vai ser muito importante. Então vamos lá. Versículo 9. Aí continuando, Jesus explicando sobre a importância de pedir. Versículo 9. E pedir certo. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual, olha que legal que ele vai falar agora, qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou seja, se lhe pedir, ou mais, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Olha os exemplos que ele dá, né? Para ficar claro, para ficar bem forte na minha mente. Então, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, lógico, você vai dar um pão se ele pedir pão, você vai dar um peixe, você vai dar um ovo, né? E não um escorpião, e não uma cobra, e não uma pedra. Ora, se vós, que sois mais, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celestial, seu Pai perfeito que ama, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Uau! Muito mais. Dará isso e muito mais. Além disso, vai dar o Espírito Santo, que é todo o poder, ou seja, ele vai te capacitar, você vai poder tudo naquele que te fortalece. Amém? Então vamos pedir, amigos. Vamos pedir. Não tenha medo de pedir. A única coisa que eu advirto aqui e que Deus adverte: cuidado com aquilo que você está pedindo, porque muitas vezes Deus vai até dar, mas às vezes por quê? Porque você pediu demais. Igual aquele filho: pai, me dá, me dá, me dá. Tá, filho, toma isso aí. Mas olha só, isso não vai ser bom para você. E aí no futuro acontece da pessoa ver. Mas enfim. Deus vai dar sabedoria para mim e para você, para a gente pedir a coisa certa, amém? Versículo 14. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios. Olha só a loucura, né? Sempre falando, não tem uma pessoa que faça o bem, não tem um líder que se levante, que não vai ter gente para acusar, ninguém atira pedra em fruto, ou em árvore que não dá fruto. Cuidado para você não ficar querendo agradar a todos, porque olha só, Jesus estava fazendo bem, acabou de fazer uma coisa maravilhosa e tinha gente falando mal de Jesus. Ele faz isso pelo poder de Beuzebu. Beuzebu era quem? Era um dos nomes dado a Satanás. Então, Beuzebu, Satanás. E outros tentando, pediam dele um sinal do céu. Dá um sinal. Que sinal de quê, meu amigo? Você está vendo tudo aqui que está acontecendo. E sabendo ele, o que lhes passava pelo Espírito, lógico, Jesus via sempre o interior, a mente, a malícia deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e, e casa sobre casa cairá. Ou seja, como que um reino vai lutar contra o próprio reino? Né? Então ele vai ser destruído. 18. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beuzebu. Que loucura que vocês estão falando. 19. E se eu expulso os demônios por Beuzebu, então quem? Por quem expulsam os vossos filhos? Né? Então, estão falando mal de mim e seus filhos que estão expulsando por Beuzebu também ou por quem? Olha que interessante. Jesus sempre voltando com uma pergunta, né? Para fazê-los refletir. Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Seus filhos, já que vocês estão me acusando, seus filhos serão os vossos juízes. 20. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, é o que ele está falando aqui. Eu expulso pelo reino, pelo dedo de Deus, Deus Pai. Então é chegado sobre vós o reino de Deus. Ele fala que quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele,
Vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Aqui vai uma interpretação minha, tá bom? Posso estar errado, mas aqui para mim Jesus está falando, o valente está se referindo a Satanás e seus demônios, né? Que têm fama de mal e de valente e vão mesmo querendo invadir, mas tem um mais valente do que eles. Quando você chama esse mais valente, que para mim, na minha interpretação aqui é Jesus, chama esse Jesus que ele vai vencer e Deus te fez mais do que vencedor por Jesus, então ele vai conseguir o quê? Destronar esse outro valentezinho aí de meia tigela. Tá? Então chame, quando você for chamar, chame aquele que é o mais valente de todos. Amém? E 23. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Seja por Jesus, amigo. Versículo 24. Quando o espírito imundo, a estratégia de Satanás, olha Jesus falando, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando diz, voltarei para minha casa de onde saí. Então, sempre quando Jesus expulsava um espírito imundo, ele falava para a pessoa, vai e não peques mais, vai e se purifique, vai e ele dava um direcionamento para a pessoa, quando a pessoa era liberta daquele espírito, porque é muito importante que você coloque o Espírito Santo no lugar daquele espírito, porque olha o que acontece se você continuar na vida pregressa e não preencher isso com o Espírito Santo. 25. Se isso acontecer, ou seja, se o espírito imundo, não achando lugar de repouso, voltar para a casa de onde saiu, e tendo voltado, encontra varrida e ornamentada, ou seja, encontra vazia, sem a presença do Espírito Santo, então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Amigo, cuidado então. Chame a presença do Espírito Santo todo dia para a sua vida. Ele vai te proteger disso que pode acontecer. E volta 7 vezes pior. Ele e mais 7. Piores do que ele. Piores do que aquele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então, olha a advertência poderosa que Jesus faz aqui. Tá? Se você foi liberto, né, de um espírito imundo, se você passou por esse processo de libertação, que isso é muito comum, né, a pessoa ter um, uma opressão, né, alguma coisa nesse sentido espiritual, então vai e busca o Espírito Santo, busca Deus e a presença do Espírito Santo, amém? Versículo 27, para a gente fechar aqui. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Olho no natural. E Jesus vai com o olho aqui no sobrenatural e no que é mais importante. Jesus, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam e a praticam. Amém? Então, mais uma vez, Jesus falando: bem-aventurados você que ouve a minha palavra, você que consegue receber, você que abre seu coração, você que recebe a semente em terra boa, você que tem um odre novo, que recebe o vinho novo e que pratica a palavra. Amém? Então, praticar, ouvir a palavra de Deus dá uma sorte, praticar a palavra de Deus dá uma sorte ainda maior. Amém? Então é isso, vamos pedir com sabedoria. Jesus já está ensinando a gente aqui a, a nossa oração. Vamos orar. Jesus incita a orar. Ele mesmo orava, ele mesmo tinha um momento com Deus. Então vamos estar sempre nesse estilo de vida, de oração, de buscar Deus de todo o nosso coração. Amém? E vamos ouvir e praticar a palavra de Deus. Um beijo no coração e até amanhã.